Olá, hoje aqui no meu canal quero estar fazendo um devocional, aqui lendo um texto para vocês, aqui das Escrituras, né, do Novo Testamento. É um texto em que Jesus ele se reporta ao Velho Testamento, ali falando com os judeus, ok? Paulo Pires, ah, terapeuta em dependência química, né, psicanalista clínico e também um estudante das Escrituras, principalmente do Novo Testamento. O texto que eu quero estar compartilhando com vocês está em João, capítulo 5, versículo 39, né, onde Jesus ele fala ali com os judeus: examinem as Escrituras, examinem, porque vocês vão julgar nelas encontrar a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, ou seja, testemunham de mim. Jesus ele estava falando ali para os judeus, e havia um grupo de judeus, os escribas, havia outros grupos também, os fariseus, os saduceus, e as lideranças desses grupos, principalmente os escribas, eram grupos que estudavam de maneira criteriosa o Velho Testamento. Nós sabemos que os judeus, eles não têm o Novo Testamento como algo inspirado ou como um livro realmente para estudo ou reconhecido. Eles não reconhecem o Novo Testamento até os dias de hoje. Eles têm o Torá, né, que para nós é o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, né, e tem também os profetas, os salmos, né, os livros dos reis e crônicas, de um modo geral, os profetas, ok? Mas para nós do Ocidente e outros povos, nós reconhecemos o Novo Testamento também como algo inspirado por Deus, porque ele foi escrito, né, pelos apóstolos, né? E os apóstolos, eles receberam de Deus, de Jesus, a incumbência para fazer esse registro, para compartilharem o que eles viram e ouviram de Jesus. Tanto é que o próprio Jesus ele fala assim: vão, anunciem o Evangelho, anunciem o que vocês ouviram, anunciem o que vocês aprenderam, né? E compartilhem isso em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Então nós vemos que o Novo Testamento ele precisa também ser examinado hoje por nós. Mas o que eu quero deixar aqui nesse devocional é esse texto, né? Examinai as Escrituras, porque são elas, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam ou testemunham de mim. Jesus está dizendo isso para os judeus, até porque as Escrituras, uma vez sendo examinada por eles de maneira criteriosa, eles chegariam à conclusão de que as Escrituras, de fato, testemunham sobre a pessoa de Jesus ali com eles. Tanto é que, num dado momento, quando Jesus ele está numa sinagoga, e eles entregam para ele o livro do profeta Isaías. E aí ele abre e cai exatamente naquela página que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para anunciar a palavra, anunciar o evangelho aos pobres, aos povos, e anunciar também o dia da salvação. Então, aquelas escrituras se cumpriram em Jesus. O próprio Cristo falou: a escritura acabou de se cumprir em mim. Entretanto, os judeus, eles não tinham esse reconhecimento, porque para eles o Messias via de uma outra forma, né? Eles não reconhecem até hoje Jesus como Messias.
eles continuam examinando as Escrituras, mas sem nenhum discernimento, sem nenhum entendimento. Como Paulo falou, esse povo tem zelo de Deus, porém sem nenhum entendimento. Porque uma coisa é você examinar as Escrituras, outra coisa é você conhecer a Jesus, uma coisa é você estudar o Velho Testamento, outra coisa é você ter o discernimento de que aquelas Escrituras no Velho Testamento estão falando de alguém, e esse alguém é o Cristo de Deus, nascido na plenitude do tempo, para cumprir realmente a missão dada por Deus de salvar a humanidade através do seu sacrifício expiatório ali na cruz do Calvário. Muita gente, mesmo hoje sendo cristão, evangélico, às vezes não tem esse conhecimento, essa percepção de estar examinando as Escrituras, mas não estão entendendo de fato ainda. Citam esse texto, mas esse texto ele já se cumpriu. O que nós precisamos daqui para frente é entender que Jesus está acima das Escrituras. Ele cumpriu as Escrituras e ele está acima das Escrituras. Nós temos a Escritura, nós temos o texto, mas a palavra revelada de Deus é o próprio Jesus encarnado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João está falando do próprio Cristo ali. Então, Jesus é o cumprimento das Escrituras. Isso é muito apaziguador, isso é muito acalentador para a alma, para a mente, para o coração e para as próprias emoções. Até porque a salvação diz respeito à saúde espiritual, à saúde mental. E eu quero que você reflita sobre isso. Quando você estiver lendo as Escrituras, seja Velho Testamento, seja Novo Testamento, Jesus, todas elas já se cumpriram em Jesus. Jesus é a convergência de tudo aquilo que aconteceu e que estava predito, profetizado para que se cumprisse na pessoa dele. E é isso que nos dá realmente essa certeza, essa alegria, né, de vivermos em paz. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar, que minhas palavras de alguma forma possam trazer calma ao seu coração e descanso ali para a sua alma. Obrigado por você assistir os meus vídeos. Compartilhe essa mensagem com seus amigos, né? Se inscreva no meu canal e que Deus te abençoe.